Todo mundo. Nós vamos ter agora a reunião para jovens. Os irmãos me convidaram a trazer uma palavra. Eu vou fazer uma palavra curta e depois a gente vai ter um momento, o que restar da hora, né, para a gente cantar alguns hinos. Tá? Então os irmãos podem já ir pensando nos hinos que vão pedir. Primeiro eu queria dar graças, né? Vamos dar graças. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais uma vez o Senhor permitir estarmos aqui, reunidos, todos, aprendendo da sua palavra, aprendendo mais de Ti, aprendendo do Seu amor e de como nós devemos andar aqui neste mundo. Nós te pedimos ajuda nessas coisas, que possamos, como foi dito, estarmos caminhando de acordo com aquilo que pregamos e que cremos. Também pedimos por aquele que irá trazer a palavra, que o Senhor esteja ajudando a trazê-la e também que alcance os corações. Pedimos todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria começar lendo um versículo em Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Lamentações 3, a partir do versículo 18. Que diz assim: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Hoje o tema que eu queria trazer é a memória. Eu queria falar sobre memória. Esse tema me veio à mente porque quando nós vamos envelhecendo, né, uma coisa que a gente ouve muito é: a minha memória não funciona mais como antes. Né? Antes eu guardava melhor as coisas, eu conseguia meditar mais na palavra e guardar certos pontos. E com o passar do tempo a gente percebe que isso vai diminuindo. Né? Eu percebo isso porque eu preparei a pregação, né, e esqueci as minhas anotações. Então já estou vendo que já está surtindo efeito, né, o tempo. Mas o Senhor vai ajudar, né, que eu vou ter um teste de memória hoje. Vamos ver se minha memória estará boa. O que eu queria trazer hoje são 3 pontos, basicamente, sobre a memória. Eu não quero falar exatamente em decorar versículos ou coisas do tipo. Mas primeiro de nós, jovens, usarmos dessa habilidade que nós temos, né, essa capacidade que nós temos como jovens, de reter muita informação, reter muitas coisas, termos tempo, né, para nos dedicar à palavra, em guardar, né, aquilo que o Senhor nos deu. Depois eu queria falar um pouco sobre lembrar realmente, porque muitas vezes esse primeiro tópico é muito tocado. Nós sempre ouvimos irmãos falando que nós devemos estudar a palavra, estudar a doutrina, né, entender mais do Senhor, mas muitas vezes nós esquecemos de estar sempre relembrando dessas coisas. E eu queria tratar um pouco disso. E por último eu queria falar de uma última coisa, né, de uma última memória, que seria o memorial do Senhor, a ceia do Senhor, né? E para nós começarmos, eu gostaria de ler a passagem lá primeiro em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que diz: 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo é muito mencionado pelos irmãos, sempre estamos ouvindo ele. Como eu falei, esse primeiro tópico é algo que a gente sempre ouve, de estarmos sempre aprendendo a manejar a palavra, ou dividir a palavra. E isso é algo muito importante, e como é bom se nós, como jovens, pudéssemos dedicar mais tempo a isso. Reter,
a palavra e começar a aprender a dividir a palavra, precisamente quando nós ainda somos jovens, para que nós possamos ter mais informações, né, guardadas. Porque como a gente mencionou, como eu mencionei agora há pouco, à medida que nós vamos crescendo na vida, vamos envelhecendo, vai se tornando mais difícil. Não somente pela capacidade mental, física, mas também por tempo. Nós começamos a ter outras responsabilidades, não conseguimos ter tanto tempo para as coisas do Senhor como nós tínhamos quando nós éramos jovens. E se nós começarmos a usar esse versículo, né, e buscar praticar esse versículo, isso vai ser muito bom para o nosso futuro, porque nós já vamos ter muitas coisas guardadas, coisas que nós já meditamos a respeito, verdades que nós já nos enraizamos nelas, e isso então vai nos dar uma base para continuar a nossa caminhada cristã. Novamente eu gostaria de ler o versículo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso é muito importante, novamente, né? Nós temos esse desejo de nos apresentar a Deus, né, e apresentar também aos nossos irmãos como um obreiro de que não tem de que se envergonhar, né? E um obreiro que não, como ele fala aqui, que no versículo, provado como obreiro que não tem de que se envergonhar, ou algo que é apto para toda boa obra, como diz outro versículo, né? Um vaso apto para toda boa obra. É muito importante que nós tenhamos esse desejo de sermos assim, né? Sermos aptos a ser usados pelo Senhor para tudo aquilo que Ele possa nos dar. E isso é uma dúvida muito grande dos jovens, muitas vezes. É uma das dúvidas que mais me perguntam. Qual é o meu dom? Né? O que o Senhor tem para mim? Eu acho que nós devemos ter esse desejo de sermos aptos para todas as funções que o Senhor possa ter para nós. Obviamente, com o tempo, nós vamos vendo aquilo que nós somos direcionados, o que o Senhor quer de nós. Mas nosso objetivo é realmente estar pronto para atender à voz do Senhor sempre que Ele nos chamar, para qualquer função que Ele quiser nos dar. E eu queria ler outro versículo também, nesse mesmo tema, que é em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, versículo 15. Não vou ler todo o capítulo, ele vai falar sobre vários assuntos, depois os irmãos podem ler todo o capítulo, mas só para trazer o pensamento que diz, 1 Timóteo 4, 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu proveito seja manifesto a todos. Então ele diz, medita nessas coisas, ocupa-te nelas. Isso é novamente um reforço, né? Isso que estou querendo trazer nesse primeiro ponto. Nos dedicarmos à palavra, meditarmos na palavra, meditarmos naquilo que o Senhor nos deu, aprendermos e fazermos esse depósito, né? Tomar desse bom depósito que o Senhor nos deu e comprar a verdade, trazê-la para nosso coração e realmente fazer com que ela seja firme, para que nós não sejamos abalados, como muitas vezes a gente pode ser por falta de exercício. Às vezes a gente vê irmãos sofrendo porque algum irmão de alguma denominação que ele abandonou, ele deixou, ou algum parente vem e causa, né, faz uma pergunta, né, e provoca, né, nos provoca muitas vezes, você está numa divisão, você está numa seita ou coisa do tipo, como muitas vezes a gente escuta e irmãos ficam chateados e ficam sem saber o que fazer. E eu tenho um pensamento que muitas vezes nós ficamos chateados porque aquela provocação que foi dada a nós, né, ela simplesmente manifesta uma dúvida que ainda existe em nós. Talvez nós ainda não estamos firmemente enraizados de saber assim, não, eu não estou em uma divisão, eu não estou num lugar errado. Eu ainda não tenho essa certeza como eu deveria ter. Então, quando alguém fala isso para mim, eu me ofendo, eu fico irritado, eu fico nervoso, porque aquilo está manifestando uma dúvida em mim. Isso é algo que nós devemos eliminar. Nós devemos, às vezes, olhar para um irmão que fala para a gente, você está numa divisão, e falar, que pena que ele não entende. Que pena, e orar pelo irmão para que um dia ele possa entender e aquilo não mexer com o nosso coração. Né? Eu gosto de dar o exemplo. Se alguém chegasse, se eu perguntar aqui, que cor é o céu? O céu é azul. Todos nós temos plena certeza disso, não é? Se alguém chega para você e fala,
Eu vou te processar porque você acredita que o céu é azul. Você teria medo disso? Você teria medo desse tipo de processo? Você ia até rir da pessoa, né? Ela é daltônica, só pode. Não tem base naquilo que ele está acusando. Então aquilo não afeta, porque você tem certeza. E é isso que nós devemos buscar nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto que eu quis trazer aqui. Buscar ter essa certeza, essa firmeza nas coisas que nós cremos, a ponto de não sermos abalados quando nós formos confrontados. Porque o confronto sempre virá. Sempre a nossa fé vai estar sendo colocada em xeque. As pessoas vão sempre nos questionar. E nós devemos estar tranquilos, primeiramente, para então responder com mansidão, como fala na passagem lá em Pedro, né? Responder com mansidão àqueles que perguntam da razão da nossa fé. Se eu não tiver essa certeza em mim, eu não vou conseguir responder com mansidão, porque aquilo simplesmente estará mostrando em mim dúvidas. Então eu vou simplesmente ficar com raiva, né? E o segundo ponto que eu quero trazer seria... Vamos ler a primeira passagem lá em Filipenses, Vamos ler lá em Atos, capítulo 17. Vou ler só um versículo. Novamente, os irmãos podem ler todo o contexto depois, mas Atos, capítulo 17, versículo 21. Atos 17, 21 diz: Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E aqui é o detalhe que eu quero trazer, a palavra novidade. Muitas vezes, nós como jovens queremos sempre uma novidade, né? Um celular novo, o que quer que seja, adultos também, né? Um carro novo, o que quer que seja. Novidades, notícias, sites de notícias, estamos sempre buscando por novidades. E na vida em assembleia, no aprendizado da palavra, muitas vezes nós nos deparamos com a mesma palavra muitas vezes. Nós vamos para uma conferência, o irmão sugere uma passagem, uma porção, e a gente pensa, a gente já ouviu isso muitas vezes, a gente já estudou isso milhões de vezes lá na assembleia que eu frequento, direto, parece que só pedem esse versículo nas conferências, e isso não deve ser a nossa atitude. E nós temos 2 versículos que eu quero trazer, que falam claramente sobre isso, que fala lá primeiro em Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo aqui está fazendo o quê? Ele está escrevendo aquilo que os filipenses já sabiam. E ele não trata isso como se fosse algo ruim. Pelo contrário, era algo bom. Isso era para ele segurança. Por que que isso é segurança? Porque a mentira, ela todos os dias tem uma nova versão. A verdade não. Ela é uma e sempre vai ser contada da mesma forma. Então, todas as vezes que os irmãos repetirem os mesmos assuntos, nós devemos encarar aquilo como uma segurança para nós, que nós estamos vivendo na verdade, que nós estamos trilhando o caminho da verdade, que nós estamos seguindo o que a palavra nos diz, porque não está tendo nenhuma novidade. Aquilo é o mesmo que é contado desde que o Senhor nos deixou a palavra aqui. Isto é segurança para nós. E nós não devemos encarar como algo entedioso. E todas as vezes nós podemos experimentar isso, creio que todos nós podemos dizer isso, que toda vez que um assunto é trazido, você aprende pelo menos um pontinho novo que você não sabia antes. Você se aprofunda cada vez mais naquele mesmo tópico, naquela mesma doutrina, aquele mesmo pensamento que você pensava que já estava saturado, que já sabia de tudo. Mas não, nós sabemos que não. Mas sempre vai ter a mesma base.
sempre vai ser a mesma estrutura, e isso é para vós segurança. E um outro versículo sobre esse mesmo tema seria em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda Pedro 1, versículo 12. Diz: Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Isso é algo que, novamente, traz o mesmo pensamento. Mesmo que nós saibamos de algo, mesmo que a gente pense que sabe de algo, isso não quer dizer que nós não possamos ouvir mais uma vez. Uma coisa que é muito triste na vida de assembleia, sempre a gente ouve, né? Eu tenho visitado algumas assembleias têm pregação do evangelho e a coisa mais triste é que são as reuniões mais vazias, porque sempre tem aquele mesmo pensamento: é só o evangelho, já ouvi, eu já criei, como se fosse uma coisa menor. Né? E muitas vezes nós temos esse pensamento: não vou ouvir o evangelho novamente, já ouvi. Ou aquela doutrina novamente, o irmão só fala a mesma coisa, né? E o Senhor está querendo trazer isso à memória. Ele está querendo que nós nos lembremos, porque nós somos muito fáceis de nos esquecer de tudo que a gente aprende. Nós aprendemos hoje, amanhã já esquecemos, todos nós sabemos disso. Todos nós temos a necessidade de sermos lembrados. Quantas coisas nós aprendemos quando nós chegamos na Assembleia e se contarem para a gente hoje, nós vamos tratar como uma novidade, mas você já ouviu, mas você não lembra. E então tem que ser trazido novamente, o Senhor então traz novamente para nós, para que nós possamos sempre estar sendo lembrados. Né? Até por causa da fraqueza, né? desse corpo que nós temos, da debilidade que nós temos. E por último, gostaria de falar sobre o maior memorial que o Senhor nos deu, né, que é justamente a ceia do Senhor. E isso é interessante, porque nós tivemos várias lives durante o período da pandemia, e temos o canal dos jovens, e o modelo que nós decidimos fazer no canal era de convidar um irmão para trazer uma palavra, e então ter um período de perguntas e respostas. E a pergunta que era mais recorrente entre todas as perguntas era sobre a ceia do Senhor. Era: com que idade eu devo pedir meu lugar à mesa? O que me impede de estar à comunhão à mesa do Senhor? E eram jovens, realmente, jovens que queriam estar à comunhão, jovens que tinham desejo, mas tinham medo, muitas vezes, de pedirem seus lugares. Por inúmeros motivos, vários jovens vão às reuniões com seus pais, vão às reuniões às vezes sozinhos mesmo, porque encontraram alguma assembleia por algum contato, mas eles têm medo de pedir os seus lugares à mesa. Eles têm o desejo, mas eles têm medo, por vários motivos que cada um poderia falar por si. Mas eu queria ler primeiro a passagem lá em 1 Coríntios capítulo 11, que é uma base para nós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu li até o versículo 28 porque
ao meu entender e pelo que eu tenho conversado com alguns jovens, este último versículo é a causa do maior medo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O comentário mais frequente é: mas irmão, eu não sou digno, eu ainda faço muita coisa errada. Eu não sou digno de estar à mesa do Senhor, eu não sou digno de tomar do pão e do cálice. E aí eu pergunto para todos aqueles sinceros diante do Senhor, quem se considera digno de estar ali? Com os seus próprios méritos, claro, estou dizendo, né? Se nós nos examinarmos diante da Escritura, da justiça do Senhor, da santidade do Senhor, como nós temos falado nas reuniões anteriores, se nós formos sinceros diante do Senhor, nós nunca vamos nos encontrar dignos de estarmos ali. Porque por nossos próprios méritos, realmente, nós não somos dignos de estar em comunhão. Nós não somos dignos de tomar do pão. Isso é algo muito claro para aqueles que são sinceros. Obviamente, tem pessoas que, ao se examinarem, como também foi falado nas reuniões, colocam seus próprios padrões, né? Eu faço isso, eu leio um versículo por dia, eu uso tal roupa, coloca o seu padrão de legalismo, se adapta a esse padrão e se acha digno. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que se alguém for sincero diante do Senhor e se examinar segundo a santidade dele, diante da santidade dele, todos nós vamos nos encontrar indignos de estarmos em comunhão. Todos nós, se nós formos sinceros. Mas o Senhor, ele diz aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Coma deste pão e beba deste cálice. Ele não menciona aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se você se achar digno, coma deste pão. Não, ele diz justamente: se examine e então coma. Você vai se examinar, você vai se achar indigno e então você vai comer. Para quê? Para lembrar que o Senhor morreu por você. Que o Senhor pagou o seu pecado. Este mesmo pecado que você acabou de ver em você e que você confessou diante do Senhor, foi o motivo que fez com que o Senhor viesse demonstrar o seu amor, o amor dele por você, por mim. E é isso que o Senhor fez e que ele instituiu um memorial dele, obviamente, e aqui eu estou falando somente um aspecto, tá? Nós podemos falar vários aspectos do que significa esse memorial do Senhor. Mas o Senhor, ele justamente fez esse memorial para que nós pudéssemos nos lembrar da obra do Senhor por nós. Então, ao estar me examinando, confessando aquilo que eu fiz de errado ao Senhor e tomando, eu estou falando: eu estou aqui recordando o que o Senhor fez por mim por causa disso que eu acabei de cometer e confessar a Ele. Eu quero realmente me lembrar, recordar desse amor que Ele teve por mim. Eu quero realmente trazer à memória aquilo, né, que vai me trazer gozo. Foi por isso que eu li, primeiramente, aquele versículo lá em Lamentações. Nós podemos ler lá novamente. Lamentações, capítulo 3. Claro, o contexto aqui é diferente. Mas diz assim, Lamentações 3, 18. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te de mim na minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Muitas vezes esse é o estado da nossa alma, do nosso espírito dentro de nós, e que nos impede de estarmos, né, em comunhão, de pedirmos nosso lugar, de estarmos ali desfrutando de comunhão plena com os irmãos, tomando do pão, tomando do cálice, porque nós estamos nessa condição aqui. Como ele diz, já pereceu a minha força. Lá no versículo 20, ele pede, né, no versículo 19, lembra-te da minha aflição, e aí ele fala, porque minha alma certamente disso se lembra. Mostra um homem afligido, uma pessoa que realmente estava ali vendo a situação, né, a circunstância terrível da sua natureza. Mas aí no versículo 21, que começa um novo parágrafo, diz, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. O quê?
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Disso nós devemos nos lembrar. Disso nós devemos trazer ao nosso coração e à nossa mente sempre. E o Senhor nos deu este memorial para nos ajudar realmente a trazer, né, isso à memória sempre. E sempre quando os irmãos perguntam, mas por que vocês fazem ceia todo domingo? É uma coisa incomum na cristandade ter a ceia do Senhor todos os domingos. E para mim uma explicação mais rápida seria porque a gente se esquece bem rápido. Toda semana a gente está se esquecendo do que o Senhor fez por nós. Toda semana a gente faz coisas erradas e a gente se coloca nesse estado, nesse primeiro estado que é mencionado aqui em Lamentações, e o Senhor então precisa nos lembrar novamente que nós somos perdoados, que Ele nos ama e que nós não devemos desistir dessa caminhada. Porque quando nós começamos a nos ocupar muito com esse mal, nos ocupar muito com a nossa fraqueza, isso vai nos afastando, e nós vamos ficando presos nesse estado aqui, e é muito difícil de sair, Devemos tomar muito cuidado. E para terminar, só um pensamento, eu lembro que uma das perguntas, um irmão perguntou, com que idade eu posso, pedir meu lugar à mesa? E aí o irmão respondeu, citando 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15. 1 Coríntios 10, 15 ao 17. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aqui o irmão deu a resposta bem curta. Quando você pode pedir o lugar à mesa? Com que idade você pode pedir o lugar à mesa? Bem simples. Quando você entender, como ele diz aqui no versículo 15, falo como a entendidos. No momento em que você entender que o Senhor quer que você faça isso em memória dele, este é o momento em que você deve pedir o seu lugar à mesa. Teve um caso em Brasília, foi muito interessante, foi de alegria para mim, eu contei para alguns irmãos. Tem um irmão jovem lá, tem 16 anos, e ele tinha o desejo de pedir o lugar à mesa, estava com todos esses medos. E pensando que ele precisava receber como que um sinal de Deus que ele tinha que pedir o lugar à mesa. Talvez um anjo descer, algo do tipo, E então ele estava conversando com outro irmão jovem, com 18 anos também, o outro irmão, os dois bem jovens, eles conversando, e ele comentou isso, que estava esperando o Senhor dar um sinal para ele de que ele precisava, pedir lugar à mesa. E aí o irmão falou bem assim, mas que sinal você quer? O que você quer que o Senhor fale para você? Ele já falou na palavra que quer que você lembre dele na morte dele. Para que você quer que ele fale de novo? Ele já falou na palavra. E então o irmão, por causa deste conselho, pediu lugar à mesa e hoje está em comunhão, pela graça do Senhor. E isso é de encorajamento para todos nós, vermos jovens também tendo esse entendimento, tendo esse entendimento realmente de que o Senhor quer que nós estejamos ali, lembrando da morte dele, como nós faremos amanhã. Não sei como os jovens aqui estão, se todos estão em comunhão, se nem todos estão, mas que seja de encorajamento, E se você ainda não entende que o Senhor quer, que se você ainda não entendeu que o Senhor quer isso de você, volte para aquele primeiro passo, medite nestas coisas, Porque o Senhor vai esclarecer, o Senhor vai trazer entendimento do que Ele quer para você nesse aspecto. Então é isso, irmãos. Vamos dar graça? Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças mais uma vez pela Tua palavra. Damos graças porque Tu tens nos dado toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Tem nos ajudado sempre a estarmos com os nossos olhos fitos no Senhor e também nos trazido à memória tudo aquilo que precisamos nos lembrar. Te damos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.